Muito boa noite, muito bem-vindos. Olá, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não conhece, queria apresentar a nossa convidada super especial, nossa diretora. Como é seu nome? Verônica, um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou aqui acompanhar esse nosso bate-papo. Para a gente falar de protagonismo na própria vida. É isso Não é? mesmo. Como é que a gente sacode a poeira um pouco, né? Sacode a poeira para... Às vezes a gente fica meio adormecido e deixa o protagonismo de lado, né? Tem hora que é gostoso fazer isso, mas na hora do vamos ver, especialmente numa crise, em momentos mais difíceis, é legal. Sacode a poeira, traz o seu protagonismo à tona, enche o peito e vamos lá. É isso aí, né? E talvez a gente vá ter aí nessa oportunidade, né, nesse nosso tempo aqui juntos, de entender como que a PNL pode ajudar nisso, né? Nos enchermos de recursos para que a gente assuma e construa aí a vida que a gente deseja. É isso aí, né? Então vamos lá. O que é protagonismo? De onde vem essa palavra? O que é protagonismo? Acontecimento. É muito usado, essa palavra é muito usada no cinema, no teatro. O Oscar para o protagonista do filme. O ator principal, quem mais se revela, quem mais aparece, quem mais mostra. E a importância, né, de olhar isso, porque situações desafiantes vão surgir sempre, né? Talvez você que está nos assistindo possa, por um momento, lembrar aí da sua própria vida, olhando um pouco para trás. Quantas situações desafiantes você vivenciou, às vezes mudança de cidade, mudança de emprego, o próprio casamento, né? Até situações que são positivas. Sociedades, casamentos, relacionamentos. E aí o quanto que você sentiu que estava à frente, né? Dessas tomadas de decisões que precisam ser feitas nessas horas, né? Então, de onde vem essa palavra protagonismo? Né? Então o slide está meio tampadinho pelo fone. Eu esqueci que o nosso quadradinho fica em cima, né? Mas enfim, tem origem na tragédia grega, é um gênero literário no qual os cidadãos questionavam seus heróis, né? Qual era o primeiro? O Protos era o principal, né? O Agonistes era o lutador, o competidor. Quem era o lutador principal? Né? E aí, né, olhando aí já para essa origem da palavra, lutador significa que há um desafio, né? Então, um desafio que é apresentado e como eu vou lidar com esse desafio. Nos seus desafios na sua vida, como é que você lida com eles? De todo jeito, tá certo. Tem hora que você é mais calmo, hora que você é mais protagonista, hora que você mais acompanha para ver o que vai acontecer. Mas tem hora que a gente precisa ser protagonista e não é. Como é que você faz? Onde é que você vai buscar recurso para isso? É disso que nós vamos falar hoje. Legal? E aí é legal isso que você falou, né, Gilberto? Porque às vezes até olhar uma situação e decidir não agir, eu também estou sendo protagonista de certa forma, né? Mas é não deixar que a situação me leve, mas eu analiso, eu olho e aí eu vejo se eu vou para ação, se eu vou para observação. Posso ter diferentes comportamentos, né? Tem dois papéis que a gente está mostrando agora, né? O papel de protagonista e o papel de vítima. Óbvio que tem outros papéis no meio do caminho, óbvio que não é só branco e preto, tem tons de cinza, né, Verônica? É isso aí, 50 deles, pelo menos. Pelo menos. Tudo bem. Mas é isso, né? Aqui tem um exemplo típico. Às vezes a gente se atrasa, né? Para uma reunião, para uma situação. E aí vem essa pergunta. Quando você se atrasa para uma reunião, qual é a tua resposta, né? Eu que saí muito tarde, né, para poder chegar, como que eu reagi diante disso, né? Começo a sentir angústia, e aí o que eu faço com isso? Eu ligo para alguém, eu aviso, eu antecipo? Ou, às vezes, eu assumo um papel de vítima. Então, eu culpo o trânsito, né? É como se eu não fosse responsável por isso. E, às vezes, até fico indignado com a situação. A culpa não é minha. E não é. Não é que eu me atrasei, eu fui atrasado. É isso. E aí a gente joga para fora, né? Isso tem muito a ver quando a gente olha para o círculo
de influência, né? Então, o círculo de influência, ele se divide aí em dois momentos. Então, a gente diz que o círculo interno é o que realmente está nas minhas mãos. Meus comportamentos, minhas emoções, minhas atitudes. Então, está tudo relacionado ao meu próprio esforço, o que eu faço diante da situação. E o círculo externo é o que não é a minha responsabilidade. Então, às vezes, né, eu estou lá interagindo com uma pessoa e vai haver o papel dela, o que essa pessoa pensa, como ela age, as coisas que ela diz. Eu não tenho como controlar essa parte. Eu posso controlar a parte interna, né? Agora, quando a gente olha para o protagonista, o que ele vai buscar fazer? Ele vai buscar, a partir da sua atitude, do seu comportamento, da sua emoção, influenciar mais esse círculo externo. Agir mais sobre o que ele tem controle, né? É isso, né? E quantas vezes, né, eu estou lá numa discussão com uma pessoa e, de repente, se eu mudo o meu tom de voz, se eu mudo a minha abordagem, eu posso, às vezes, influenciar positivamente a forma como o outro está se comunicando também. Eu não tenho controle sobre isso, sobre o que o outro fará, mas eu tenho controle sobre minhas próprias ações. E as suas ações certamente vão influenciar as ações de quem está à sua volta. Eu gosto de pensar isso às vezes, né? Por exemplo, um mundo corporativo. Às vezes a gente leva muitos treinamentos, né? Na área de liderança, para profissionais, e a gente não tem controle sobre quem será nosso líder, né? Às vezes a gente vai ter ali um líder que vai se preocupar com o meu desenvolvimento, vai me dar feedback, vai de alguma forma estimular o meu aprendizado. Mas pode ser que eu tenha um líder que não está olhando para isso e não vai me trazer um feedback. Então, o protagonista nessa hora, ele vai olhar e falar, o que eu poderia fazer? Talvez eu poderia ir até o meu líder e pedir um feedback, dizer, poxa, já estou trabalhando aqui junto com você há tanto tempo, gostaria de saber, né, aonde eu estou acertando, o que eu poderia fazer diferente. Então, o protagonista, ele não vai esperar que isso venha de quem está de fora, mas sim qual é a atitude que ele vai ter para buscar esse feedback, por exemplo, numa situação de liderança. Então, qual é a sua atitude normalmente? Tudo isso que a gente está falando tem a intenção de ajudar você a refletir sobre como você funciona em determinadas situações, na hora do aperto, na hora que está tudo certo, ninguém precisa de ajuda, né? É na hora que a coisa aperta que a gente precisa começar a pensar. É exatamente isso. Legal? E aí, né, quando a gente olha para esses círculos, olha que interessante, né? O reativo, ele permite mais que esses comportamentos externos e ações e coisas que estão acontecendo fora dele o influenciem. O protagonista, que é mais proativo, vai buscar influenciar mais esse círculo externo. Então, vamos pensar, né? Quantas vezes eu não entro e estou ali, às vezes, desanimado, frustrado, desmotivado por algo externo a mim. E aí eu deixo que essa situação acabe me influenciando. Então, o reativo permite que isso que está nessa parte mais externa do círculo influa mais no seu comportamento e nas suas atitudes. O proativo influencia, óbvio que também é influenciado, mas o ponto principal é que com a atitude dele ou dela é de dentro para fora. O reativo é mais de fora para dentro. O proativo é de dentro para fora. Tá vendo esses tópicos todos? É isso aí. E como é que anda o seu protagonismo? Tudo isso a gente perguntou, porque a programação neurolinguística vai poder te ajudar e muito nisso, né? Se você não conhece programação neurolinguística, o que é programação neurolinguística? Por que chama programação neurolinguística? Chama programação porque a gente funciona por programas, né? Você tem um programa para tomar banho, você tem um programa para acordar de manhã, você tem um programa para refeição, você tem um programa para ficar irritado, para ficar feliz, para gostar, para não gostar, para dirigir. Você tem programa para tudo na vida, né? E alguns programas são muito úteis e outros já não são muito. Em geral, o programa é útil quando ele é instalado.
Mas passa o tempo, mudam as coisas, mudam as circunstâncias, a gente cresce. Alguns programas, às vezes, não são atualizados, digamos assim. Programação neurolinguística vai te ajudar a detectar esses programas e mudar esses programas, né? Neuro, que é porque fala do nosso sistema nervoso. Na realidade, nós somos uma máquina, né, Verônica, de transportar informação química e elétrica dentro do corpo. Isso é o que o seu sistema nervoso faz. A gente vai falar menos disso hoje. E linguística, que fala da comunicação verbal e não verbal. Como é que eu influo no mundo aqui fora, como é que a linguagem do mundo aqui fora influi em mim. De novo, linguagem verbal e não verbal. O que a programação neurolinguística traz para a gente? Esse é um slide, quando eu digo, tem um curso que a gente dá que é de como montar apresentações. E uma das coisas que eu digo é não põe muita informação no slide, né? Olha aí. Mas aqui para falar de vantagens de programação neurolinguística, esse é quase que um mínimo que dá para falar, não é? Aumentar sua produtividade, melhorar seu desempenho, autoconhecimento, melhorar sua qualidade de vida interna. Você vai negociar melhor, vender melhor, namorar melhor, tomar melhores decisões, saber melhor o que você quer, dar melhor feedback, vai poder falar em público melhor, né? Vai aprender a fazer perguntas. A gente faz muita pergunta que não leva a nada. Você vai aprender a fazer as perguntas que levam sua mente e a sua orientação para resolver um problema para o ponto certo, sem ficar dando volta. Exatamente. E aí, né, quando a gente olha para essas possibilidades que a PNL traz, muito relacionado, né, ao nosso autoconhecimento, notarmos tudo isso, esse processamento interno, eu acho que a riqueza que a gente começa a ter é que as situações desafiadoras vão continuar aparecendo, mas talvez eu já não reaja a elas, mas sim responda a elas. Percebe a diferença? Reagir a alguma coisa e responder a alguma coisa? Qual a diferença, Verônica? Pois é. O reagir, a gente vai ali naquele nosso piloto automático, né? E nem sempre a forma como eu trago ali o meu verbal, o meu não verbal... Um pouco sem protagonismo, né? Talvez, né? Bem pouco protagonismo. Agora, se eu tenho mais recursos, e aí eu começo, dentro da PNL, me conhecer melhor, né? Entender essas minhas programações internas, ter uma caixa de ferramentas, de linguagem também, as situações vão continuar se apresentando. Só que aí eu vou ter uma escolha de como eu vou trazer uma resposta a essas situações. Esse é um ponto importante, né? Como trazer os seus recursos à tona, porque você tem em você tudo que você precisa. Pode não ter todos os recursos disponíveis o tempo inteiro. Uma das coisas que programação neurolinguística vai te ajudar é como trazer à tona esses seus recursos na hora que você precisa. A ferramenta certa para o momento certo. Isso que é programação neurolinguística, né? Todo mundo... A programação neurolinguística não foi inventada, não foi que alguém criou e falou, agora é assim é que é bom. Programação neurolinguística foi modelada em pessoas que faziam bem o que faziam, em pessoas que tinham sucesso. E sucesso não é ser rico e famoso. Sucesso é atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem, né? Mas grandes gurus da comunicação, do mundo empresarial, do mundo psicológico, do mundo de empreendedorismo, né? Tony Robbins, Ken Blanchard, que é meio que o guru da liderança, o Stephen Covey, que já morreu, mas criou muitas coisas interessantes, os 7 hábitos, né? Todos eles usam programação neurolinguística. O core, o cerne da inteligência emocional, por exemplo, são as leis, as regras, os princípios da programação neurolinguística. Então não é que ela foi inventada, ela foi mapeada em quem faz bem o que faz. Certo, Verônica? É isso. E aí, se a gente olha esses grandes nomes, com certeza eles são protagonistas, atores principais nas suas áreas de atuação. Programação neurolinguística é um jeito de aumentar a sua caixa de ferramentas. É isso que ela faz.
Se você só tem martelo, você vai tratar tudo como prego. O ideal é que você tenha muitas ferramentas para situações diferentes, né? Tem gente que gosta de chamar a programação neurolinguística de manual do proprietário, porque quando a gente nasce, não vem manual do proprietário amarrado no dedão, né? É como você escrever o seu manual do proprietário. E aí, né, a gente aprende exatamente isso, né? Como que a gente gerencia melhor nossos pensamentos, emoções e comportamentos, que estão muito interligados, porque dependendo de como eu penso, isso vai me gerar uma emoção que me leva a um determinado comportamento. Então, por exemplo, se eu deparo ali com uma situação desafiadora à minha frente, e aí eu penso, isso aqui é muito difícil eu lidar ou eu aprender isso. Provavelmente a minha emoção já começa a trazer um desânimo, uma desmotivação, e a ação talvez seja de desistir, de eu não experimentar fazer. Agora, se eu transformo esse pensamento e digo, nossa, essa adversidade, ela é um desafio, não é que é difícil, é só um novo desafio. Desafio, muitas vezes, pode nos gerar uma emoção de estímulo, de vontade, né, de curiosidade. E aí o meu comportamento? Provavelmente eu vou pesquisar mais, eu vou estudar, eu vou aprofundar, e isso vai permitir que eu tenha ali mais recursos. Então a PNL ela vai trabalhar em muitos momentos, olhando aí para todos esses aspectos. Como eu penso, como isso interfere o que eu sinto, como isso interfere o meu comportamento. Né? Inclusive a gente trouxe uma ferramenta específica, né? Que fala aí desses nossos pensamentos e programações, né? Então, nós vamos falar de um metaprograma. O que são metaprogramas? Metaprogramas é uma técnica avançada de PNL, que nós vamos falar para vocês agora. Existem inúmeros metaprogramas, não é? Um deles é, por exemplo, só para a gente começar a entender, de duas você está sempre fazendo uma coisa, ou se afastando do negativo ou indo em direção ao positivo, ao desejado, né? Os dois são bons. Mas qual você faz mais? Você mais evita o negativo, evitando o que eu não quero, ou mais busco o positivo, o desejado, vou em direção ao meu objetivo? O protagonista faz mais qual? Mais evita ou mais busca? Tem hora que é bom evitar. Quem tem mais chance de ser mais feliz? Quem mais evita o negativo ou quem mais vai em direção ao desejado, ao positivo? Né? Então, esse é um metaprograma. O outro metaprograma que nós vamos falar hoje é o metaprograma do ativo, do reativo e do proativo. Você está sempre fazendo das duas coisas uma. Ou você está sendo reativo ou proativo, né? Os reativos, quem manda mais na sua... Quando eu estou reagindo, quem manda mais na minha vida? Eu ou o mundo externo? Né? Porque se eu estou evitando, eu não quero aqui, eu não quero aqui, eu não quero ali, o mundo está mandando na minha vida. Se eu estou mais agindo, eu estou mais... Quem está mandando mais na minha vida, o mundo externo ou eu? Né? Eu estou indo atrás do que eu quero. Né? Os proativos tendem a começar mais as coisas, são bons para realizar tarefas, para influenciar, para motivar pessoas. Né? Usam palavras como vai em frente, para que esperar, vamos assumir, vamos fazer, o que você está esperando, é hora de agir. O reativo fala, vamos pensar um pouco mais, a gente precisa entender isso melhor, vamos ver se dessa vez a gente tem sorte, vamos considerar todas as variáveis, né? Tendem a dar uma esperadinha. Isso. E o interessante, por exemplo, né, da gente conhecer isso e sobre o nosso funcionamento, é que eu posso me encontrar numa determinada situação onde eu não estou chegando no resultado que eu gostaria. Então, como seria eu fazer essa investigação? Eu estou sendo mais reativo? Eu estou sendo mais proativo? Qual delas poderia me ajudar mais para eu chegar onde eu gostaria? Então, a PNL, ela permite que a gente aprenda muito sobre esse nosso funcionamento, porque, na verdade, é isso, a gente já está tendo esse funcionamento interno, nós só não estamos notando. Uma vez que a gente começa a aprender essas ferramentas, eu começo a ter mais possibilidades, eu me percebo mais, né? A gente fala que sai muito do processamento inconsciente e traz para a consciência.
Se eu tenho consciência, eu vou ter mais escolha de ação. Então, programação neurolinguística é uma incrível ferramenta para autoconhecimento. Autoconhecimento é pilar fundamental, é alicerce, é base de evolução. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Né? Por falar de proativo e reativo, Stephen Covey disse, ser proativo é mais do que tomar iniciativa. Ser proativo é reconhecer que somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Né? Muitas pessoas proativas são agentes de mudança e escolhem não serem vítimas, não serem reativas, nem colocarem a culpa nos outros. Eu não quero dizer que ser reativo é ruim, mas qual você é mais? As pessoas que mudaram o mundo são mais proativas do que reativas. Isso. Talvez um exemplo, né, quando a gente pensa onde o reativo não é ruim, mas pode nos ajudar, às vezes a gente tem ali, né, uma nova ideia, quer implementar algum projeto, agora se a gente para e fala, espera, vamos olhar, vamos analisar, vamos esperar, deixa eu ver o que o outro está fazendo para eu aprender a partir dele. Então é positivo nessa hora eu usar do reativo. Agora, é justamente essa caixa de ferramenta da PNL. Você põe ambos lá, né? E aí você entende nem só um, nem como só você o outro. usa um ou como usa o outro. Agora, se a gente pensa em, às vezes, mudanças que queremos fazer, né? Transformações que queremos fazer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, com certeza buscar essa nossa proatividade, que nós já temos internamente, acionar isso vai permitir que a gente possa dar esses passos e entender que estão nas nossas mãos, né? E não terceirizar. Voltando, vejam, nós vamos fazer muitas vezes essa pergunta hoje. Na hora da crise, na hora do problema, você costuma ter um comportamento mais reativo ou mais proativo? Né? É uma pergunta que você responder para você mesmo. Uhum. Né? Ups, onde é que a gente está lá? Já estamos aqui. São as falas aí, né? Pessoa reativa. Não há nada que se possa fazer. Sou assim, vou continuar assim. Eles nunca vão aceitar. Não tenho de fazer isso. Não posso. Eu preciso. Então a gente espera muito do outro, né? Já o proativo, em vez de não posso, é eu quero. Em vez de eu preciso, ele fala eu prefiro. Né? Em vez de não mas, ele fala assim e. Em vez de esperar para tomar, ele toma a iniciativa, vai lá e vai atrás. Isso. Né? E aí, o quanto é interessante aqui, por exemplo, nesse slide, a gente investigar a nossa linguagem, porque é uma forma de identificarmos aonde a gente está atuando num determinado momento, né? Especialmente na hora do problema. Que linguagem você usa? É isso aí. Agora, isso também vai influenciar diretamente as nossas emoções, né? E o quanto eu sou protagonista ao cuidar das minhas emoções e dessa gestão. Já ficou ansioso, estressado? Não. Não, eu nunca, jamais. Nunca. Né? Já ficou querendo muito uma coisa? Ou querendo muito evitar alguma coisa? Né? Já ficou decepcionado? Se bem que eu gosto de dizer que decepção exige planejamento adequado. Porque eu só me decepciono se eu espero que alguma coisa aconteça de um jeito. Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D. Sabe como é? Mas se quando eu planejo as coisas, eu monto um plano B, no mínimo um plano B, se não der o plano A, a gente vai para o plano. Tem até uma propaganda na TV falando disso agora. Mantenha o plano A. Né? E eu me decepciono com as pessoas quando eu espero que elas façam do meu jeito. O que é muito ruim. Se você vive esperando que as pessoas façam as coisas do seu jeito, porque o seu jeito é certo, deve ser meio chato conversar com você, sabe? É isso mesmo. Assim, se você tem um sócio, um parceiro, um cônjuge, e eventualmente vocês já discutiram algumas coisas, lembra dos pontos de desavença. Veja as discussões mais animadas ou menos animadas, não foram a maioria delas nos momentos em que um queria que o outro fizesse as coisas do jeito dele ou dela.
né? Isso, em geral, gera E aí o decepção. foco está lá no círculo externo, né? Eu estou esperando o comportamento do outro e não olhando o que eu vou fazer com isso, né? Agora, todas essas emoções muitas vezes surgem quando surgem adversidades na nossa vida, né? Então, às vezes são coisas que a gente não esperava e de repente a gente depara ali com um desafio, depara com um obstáculo, como não podemos deixar de citar o momento atual também, né? Uma adversidade. Como você reage às adversidades? Como você está reagindo agora a tudo isso que está acontecendo, que tirou você do seu normal, né? Quando a gente sai da rotina, fica uma coisa meio incômoda. Exatamente. E o grande problema aqui não está na adversidade em si, ainda mais as que são completamente inesperadas, mas sim em como lidamos com essas adversidades. Então a gente vai fazer aqui um exercício com vocês, né? A ideia é que vocês possam sair aqui também desse nosso encontro com uma ferramenta. Então vamos conduzi-los, né? Vamos lá. Legal. Então, para esse exercício, o convite é que você pense numa situação adversa da sua vida. Então, pode ser algo que você está vivenciando agora, nesse momento. Pode ser algo do passado também, se você não lembrar de nenhuma situação atual. Então, às vezes né, alguma coisa que está acontecendo no seu trabalho, está acontecendo na sua vida pessoal. Às vezes a adversidade até é em relação a uma outra pessoa. Então, de alguma forma, a gente não está conseguindo se comunicar, a gente não está conseguindo se entender, né? Às vezes é com você mesmo, um problema interno seu, no momento de crise, muitas vezes a gente desperta para pontos que antes a gente não prestava atenção. Perfeito. E aí o convite aqui nesse exercício é que você pense nesse momento específico aí, porque nós vamos fazer uma sequência de perguntas para você e o convite é que você responda ela internamente. Responda de você para você. É um diálogo interno, você com você mesmo. Então vamos lá. Então vai. Escolheu a situação? Primeiro diz respeito a controle, né? Que parte da situação você pode influenciar, modificar, resolver, fazer alguma coisa a respeito, né? Porque na situação como um todo, às vezes a gente não consegue. Mas se eu pensar em parte dela, talvez eu consiga mexer alguma coisa que pode ter um efeito dominó, que pode melhorar pelo menos um pouco as coisas, né? Você prefere controlar a situação ou deixar que ela te controle? Você vai responder, certamente, a maior parte de vocês vai responder, eu prefiro que eu controle a situação. Mas o que é que você faz nessa experiência que você escolheu? Você está mais deixando que ela te controle ou você está mais partindo para o protagonismo e fazer você o controle? Muito bem. Próxima parte, propriedade, né? Então, é a gente olhar realmente para a parte que é a minha responsabilidade, sem que a gente busque outros culpados. Então, olha a pergunta aqui para você responder aí mentalmente. Culpar os outros ajuda a resolver esse problema? Reclamar ajuda a resolver esse problema? Quanto você está contribuindo para manter essa situação como ela está? E essa última pergunta que a Verônica fez é muito importante. A gente, em geral, não percebe isso. Muitas vezes, você é parte importante do problema. Você tem ações e atitudes que estão mantendo o problema vivo. Está ajudando a manter o problema vivo. Às vezes não, mas às vezes sim. Nesse que você escolheu, você está contribuindo para manter o problema vivo ou não? Tudo bem. Falamos de controle, falamos de propriedade. Alcance. Alcance está relacionado ao tamanho desse problema. Então, às vezes a gente tem uma situação com uma pessoa, só que a gente permite que isso já estrague todas as áreas da minha vida. Então, qual é o tamanho que eu estou dando para esse problema? Quão longe eu estou deixando essa coisa aí? Então, primeira pergunta. Isso tem que arruinar o seu dia?
Então, às vezes, né? Para não dizer o seu mês. É uma situação, um problema ali e a gente já faz com que isso tenha um alcance muito maior, o dia inteiro. Você vai deixar que essa situação afete todas as áreas da sua vida, né? Às vezes, nesse momento específico que a gente está vivendo, é riquíssimo a gente pensar assim. Você está deixando essa coisa espalhar? Né? Ou mantendo o tamanho apropriado, porque a gente não está negando que há um problema, uma situação, mas o tamanho apropriado dela. Em geral, quando a gente deixa essas coisas espalharem, é porque estamos assumindo um pouco de papel de vítima, sabe como é? E põe a culpa no externo, não do círculo externo, põe a culpa no externo. Ninguém faz com você o que você não deixar, lembra disso. Fulano me irrita. Não é fulano que te irrita, é você que se irrita com fulano ou com fulana. Né? Quem se põe de vítima, isso está acontecendo comigo. Quem se põe de protagonista e de dono da própria vida, vai muito mais, eu estou fazendo isso comigo. Né? Assuma a responsabilidade disso. Falamos de controle de propriedade, de alcance, e agora, Verônica? Tempo. Então... qual é o tamanho, por quanto tempo eu vou permitir que esse problema, essa adversidade, me atrapalhe, né? Interfira. Então, primeira coisa, isso tem que durar para sempre. Então, quando a gente está lidando ali com o desafio, o quanto que é rico a gente pensar que ele vai ter um tempo de término, né? E não vai se prolongar por tanto tempo assim. Como vai ser quando melhorar? Então é interessante, né? Porque é a gente desenhar ali um cenário futuro também positivo. E não só imaginar que no futuro será pior ainda, com mais dificuldade, mas eu posso transformar esse cenário. E por último, o que você vai fazer para limitar a duração desse problema, né? Tem um velho provérbio chinês, número 344, que diz que a vida é dura para quem é mole, né? Se eu estou muito de vítima, eu estou meio mole. Se eu estou de protagonista, eu encho o peito, levanto a cabeça e vou atrás. É isso mesmo. Outro dia o meu sobrinho, ele me ligou, tem 10 anos. E aí ele falou, tia, você sabe o que vai acontecer no futuro por causa do coronavírus? E aí eu já fui me preparando, né? Como que eu vou ajudar a acolher, né? Responder essa pergunta. Aí ele falou assim, no futuro, um dia, o meu tataraneto vai me perguntar, tataravô, que ano que foi mesmo o coronavírus? E eu não vou nem lembrar. Eu falei, nossa, isso é uma perspectiva interessante de tempo, tá certo? Então, quer algumas dicas de como ser mais protagonista? Como ser mais proativo? Né? Quer algumas? Então vamos lá. Ups. Assuma pequenos compromissos. Na hora da crise, assuma pequenos compromissos e seja fiel a eles. Né? Seja um guia e não um juiz. Muito rico isso, né? Porque o guia, ele ajuda a pensar na solução, em outros caminhos. O juiz, ele vem com um lado muito só do crítico, né? De olhar o erro, o que não está dando certo. Então, é muito rico quando a gente muda essa perspectiva aí, né? Se você está mais de vítima, você é mais parte do problema ou mais parte da solução do problema? Você pode pensar nisso, nesse problema que você escolheu agora há pouco, ou na média dos seus. Porque, veja, eu não tenho resposta, eu sou sempre assim ou eu sou sempre assado. Mas qual é o seu viés? Qual é a sua tendência? Né? Você tende a trabalhar com as coisas que você pode controlar ou a reclamar das que você não consegue controlar? Como é que você faz mais? Às vezes a gente faz um pouco de reclamar do que a gente não pode controlar porque é gostoso, né? Tá bom, de vez em quando tudo bem, mas sempre, né? Não dá certo, não. Isso. E aí olha que interessante, né? Essa questão da gente às vezes reclamar porque faz parte. Às vezes a gente faz isso até por um hábito, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com a PNL, e a gente vai e começa a investigar esses nossos diálogos externos, internos, a gente pode começar a fazer mudança nessa forma de linguagem. Né? Uma grande fonte de informação de você mesmo é seu diálogo interno. Aquela vozinha lá dentro, aquela conversinha com você mesmo,
começa a prestar mais atenção nela, vai te dar um monte de informação sobre você. Né? Vamos continuar nas dicas, Verônica? Dicas. Se você começar a pensar que o problema está lá fora, pode parar. O problema em geral não está lá fora. O que eu posso fazer? Essa é sempre a pergunta. O que eu posso fazer? Né? Com que frequência você usa a frase como, se eu tivesse, se eu pudesse, eu não consigo, eu preciso, eu tenho o quê? Com esse tom de voz que eu estou usando mesmo, choramingando, sabe? É isso aí. Mimimi, chama mimimi. Né? Faz muito mimimi, não? De vez em quando é gostoso mimimi, mas muito não dá certo, não. Né? Muito bom. Lembre-se do intervalo entre estímulo e resposta, de liberdade de escolha. Sabe qual a definição de poder? Sabe o que é poder? Poder é liberdade de escolha. Isso que é poder. O que eu posso fazer? Como é que eu posso agir mais proativamente? Como é que eu posso ser mais parte da solução e não do problema? E eu acho que a riqueza da gente olhar, né, para esses tópicos e a gente fazer essa reflexão interna é que as situações, elas sempre estarão se apresentando na nossa vida, né? Com pessoas, com projetos, com filhos, né? Com familiares. A gente tem ali as situações. A questão é como eu lido com elas. E é esse o grande aprendizado que a gente pode ter, né? De novo, programação neurolinguística vai te dar mais autoconhecimento para tudo que você faz. Quanto melhor você se conhecer, melhor você vai fazer tudo. Você vai ser um melhor amigo ou amiga, melhor cônjuge, melhor profissional, melhor em todos os seus papéis. As pessoas dizem, de fato, minha vida antes e depois da programação neurolinguística. Eu ensino isso há 40 anos. Cansei de ouvir isso. Todo mundo diz isso de alguma forma. Com um pouco mais de ênfase, um pouco menos de ênfase, mas todo mundo diz minha vida antes e depois desse curso, minha vida antes e depois da programação neurolinguística. Inclusive, né, talvez a gente tenha aí ex-alunos nos assistindo, eles também podem trazer alguns relatos, né, do que foi isso para eles aí no nosso chat. Você já fez practitioner? Põe aí no chat. Que efeito teve o practitioner na sua vida? Muito bom. Né? Então, na PNL vai te ajudar. E esse é um jeito de colocar a coisa, né? Que são os 4 pilares de educação da Unesco, né? Você vai aprender a conhecer, vai aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. São os 4 pilares. Aprender a conhecer é adquirir instrumentos de compreensão, adquirir instrumentos que PNL vai encher sua caixa de ferramenta de instrumentos para compreensão. Com certeza. PNL vai te ajudar a aprender a fazer, de novo, vai te dar um monte de ferramentas para fazer. A maior parte das vezes que a gente tem um problema, a gente sabe o que fazer, não sabe como. PNL vai te aumentar o tamanho e o número das ferramentas que você tem. Que tal aprender a viver junto, Verônica? Pois é. E aí é isso, né? Nós, como seres sociais, estamos sempre interagindo, né, com outras pessoas. Então, uma vez que eu consigo me conhecer mais e ter acesso a diversas ferramentas, o quanto isso muda a minha relação com o outro. Então, é riquíssimo quando a gente vê que a partir, né, desse conhecimento, a gente começa a gerenciar melhor os conflitos, a gente começa a compreender melhor a outra pessoa, né, nos aproximarmos, criar mais empatia, mais conexão nas diversas áreas da vida, né? Comunicação é tido como uma das principais, se não a principal ferramenta para a evolução profissional. Quem se comunica bem sobe mais na vida. Com certeza. Pessoas gostam mais de você, vai ter mais convite para almoçar. Quando a gente arruma um problema com alguém, em geral não é pelo que você disse, mas é pelo como você disse. PNL vai te dar um sem número de ferramentas para melhorar a qualidade da sua comunicação com os outros, em casa, com o cônjuge, com companheiros de trabalho, com subordinados, com o chefe, enfim, com todas as suas relações. Você vai aprender a ser mais
o ser humano que você quer ser. E aí se tornar protagonista da sua vida, né? Acho que essa a grande mensagem aqui, né? Para quem já passou aí por essa vivência. Agora, como fazer isso? Você pode começar assim, ó. Fazer esse curso PNL online, né? Vão ser 4 encontros, né? No dia 16 de junho, 16, 18, 23 e 25 de junho, né? No primeiro, a gente vai falar dos pressupostos da programação neurolinguística. No segundo, vamos falar de comunicação e relacionamentos. No terceiro, nós vamos falar de metas e objetivos, como conquistar mais facilmente as metas e objetivos, como escolher e planejar o caminho para atingir mais facilmente os objetivos. PNL tem um capítulo que fala só disso, né? E no quarto encontro, nós vamos dar ferramentas para você transformar a sua forma de pensar para conseguir mais o que você quer, né? Na verdade, a gente vai fazer um resumo legal das ferramentas da programação neurolinguística nesses 4 encontros. E aí a riqueza, né, da gente poder começar a fazer isso já, né, de casa, talvez muitos, né, estão agora com uma possibilidade de aprender, de estudar, de ampliar suas possibilidades. Então a gente fez uma grande transformação aí para poder construir esse curso aí de uma forma inédita, né, para que vocês possam realmente ter a oportunidade. Então, e o pessoal fez aqui o lançamento, o preço de lançamento, ia manter até ontem só, mas resolveram adiar por causa desse evento. Então, você ainda tem a chance de usar, né, esse preço de lançamento da primeira leva. Até o dia 10 de junho vai ficar nesse preço aí. Tá afim? Liga pra gente. Tá afim? Clica no link aqui embaixo, ó. Isso. Vai estar aqui no descritivo do curso. E tá ali no chat também, já tá lá o link, ó. Todas as aulas serão ao vivo, online, comigo, com Gilberto Cury. Então, nem sempre no Practitioner a gente tem oportunidade também de ter contato aí com o Gilberto, mas elas serão ao vivo, onde você consegue interagir, tirar dúvida, então realmente levar ali para o teu contexto. Com certeza isso facilita muito. Todas as aulas das 7h30 às 9 da noite, né? E também ficarão gravadas. Então, se alguém perdeu uma aula, né, uma delas não puder por algum compromisso, ou você quiser tem a facilidade de assistir depois. Ou assistir depois, ou assistir de novo, que muitas vezes é legal assistir mais de uma vez, porque uma das formas do cérebro aprender é por repetição e velocidade. É isso aí. Legal? Já passamos do nosso tempo, já estamos. Vamos ver se tem alguma pergunta, alguma coisa? Vamos ver se tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma dúvida, um comentário, a gente vai aqui acompanhar vocês. Posso passar na sua frente para pegar essa água? Pode. Olá, tem muita gente falando, né? Sim, cabe a nós ser protagonistas da nossa vida, né? Protagonistas de nossa vida. Muito bom. Legal. Gente que fez Practitioner, fez muita diferença. Em algum momento você vai perceber que o controle está dentro de você. Espera aí que estou recebendo um recado aqui. Uma filosofia aqui. De vida, muito bem. O Johnny Galvão está aí. Cadê o Johnny? Fazendo ver o Johnny? Tá lá. Então vamos lá, Gilberto. Vou te fazer aqui uma pergunta do Rogério. Quanto medo atrapalha no protagonismo? Medo atrapalha em tanta coisa, no protagonismo também. Muitas vezes eu não sou protagonista porque tenho medo de errar. Eu não sou protagonismo porque tenho medo de me expor, não é? Então, cuidar do seu autoconceito, autoimagem, autoestima ajuda muito. Esse é um dos medos que atrapalha muito o protagonismo. Eu não meto a cara porque fico com receio, de repente, se não dá certo, como é que vão me julgar ou não vão? Medo de outras coisas também. Medo atrapalha bastante. Cuidar dos medos é uma ferramenta que a programação neurolinguística vai te dar de balde, de montão, para entender melhor e gerenciar melhor e diminuir ou eliminar medo. Medo não é ruim, medo é bom. Excesso de medo é que é ruim, Rogério. É isso mesmo. Tem uma pessoa que perguntou aqui, né? Qual a diferença desse curso online para o Practitioner em PNL? Então, aqui nesse curso online é uma versão reduzida,
né, de carga horária, de ferramentas também, mas ele já vai te trazer toda uma base junto com ferramentas que você já vai poder sair do curso utilizando. Então, essa é uma grande riqueza aí. Nossos cursos são sempre muito práticos e pragmáticos. É dar ferramenta para sair usando na hora, né? Depois desse curso, muito provavelmente você vai querer mais, aí você vem para o Practitioner, e no Practitioner a gente vai se aprofundar em tudo que a gente viu nesse PNL online e muitas outras ferramentas também. Isso. E aí vem outra pergunta, né? É possível ensinar algo que deve ser uma decisão interna? Então, trabalhar, né? Como seria a questão de decisões internas? Nossa, essa resposta dá para falar as próximas 2 horas dá. Mas tentando resumir, decisões internas são dirigidas também, tem a ver com aquele medo, né? Eu tomo as minhas decisões baseado no quê? O seu conjunto de crenças dirige suas decisões, né? Então, e muitas vezes, para cada decisão é um conjunto de crenças diferente. Então, não dá para responder isso de uma maneira ampla e geral. É só uma coisa genérica, né? Mas muitas vezes, para uma decisão específica, tem algumas emoções ou medos ou crenças por trás. Para outra decisão, em outra área ou outro assunto, tem outro conjunto de variáveis importantes a serem consideradas, tá? É isso aí. É isso aí? Pessoas, foi um prazer. Aproveita, é uma chance boa para você começar a descobrir essa ferramenta que vai te ajudar e muito. Me ajudou e muito, né? A programação neurolinguística. Quando eu fui em 1980 para fazer o meu practitioner, né, que eu fui para a Universidade da Califórnia para fazer o curso com o John e com o Richard, foi o último curso que eles deram juntos, eu fui buscando autoconhecimento, eu fui buscando ferramentas para melhorar a minha qualidade de vida interna, né? Foi um curso de 30 dias ininterruptos, em 1980. Quando eu voltei, eu pirei na batatinha, falei, mas é importante isso, eu quero estudar mais e quero ensinar isso para o mundo, quero divulgar essas ferramentas. E estou há 40 anos fazendo isso. E vou continuar por mais 40, com toda certeza. Adoro fazer isso e adoro ver nas pessoas a satisfação da evolução durante e depois do curso. É um prazer muito grande. Essa é a maior paga. Ver e ajudar as pessoas a crescerem e a evoluírem. Vem, você vai gostar. É isso aí. Podemos fazer mais 2? Podemos fazer mais 2, Guilherme. Tem gente querendo saber o que é Practitioner e tem gente querendo saber quando vai voltar a ter curso presencial. Muito bom. Practitioner é um curso básico de formação em programação neurolinguística. Vai dar todas as ferramentas básicas. É um curso de 10 dias de duração, que acontece ou em 10 dias seguidos, ou em 5 fins de semana não consecutivos, ou em 10 segundas-feiras, ou 10 semanas, 2 noites por semana. Tem vários formatos, tá? Liga para a gente que a gente explica melhor. Mas, enfim, é o curso básico de formação em programação neurolinguística. Practitioner em inglês quer dizer praticante. Como usar a programação neurolinguística para fazer o que quer que eu faça, para ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor enfermeiro, um melhor gerente, o melhor líder, o melhor vendedor, um amigo melhor, um pai, uma mãe melhor, enfim, como exercer todos os meus papéis de uma forma mais legal. Isso é o Practitioner, tá? Sou suspeito para falar, mas é fantástico. Ela está aqui por causa dele também. É isso mesmo, né? O bichinho morde e é difícil sair. Eu fiz em 2006, né? Foi minha formação aqui na casa. E com certeza, assim, é um curso muito prático. Então, a gente sai do curso já conseguindo aplicar exatamente o que a gente aprende. Então, vale muito a pena fazer. Prático e pragmático. Bem que você vai gostar. É isso. Agora, o formato presencial, vamos aguardar, né? Olha, a gente está achando que vai... Porque está tudo começando a abrir, né? Então, o formato presencial, a gente está achando que não vai demorar muito, não. Está com cara de que nós vamos retomar atividades... E mais uns 30 ou 60 dias, acho que a gente começa a retomar. Talvez fim de julho, agosto, né? Junho, acho que não acontece não, com certeza não. Mas um pouquinho mais para frente já vai começar. Vamos esperar, né? Estamos prontos, esperando. Assim que liberar, a gente vai. Começa.
Legal, pessoas, foi um prazer. Obrigado por estarem aqui, por passar esse tempo conosco. Obrigado, Verônica. É isso aí. Imagina, eu agradeço o convite. Um prazer aí, gente. Obrigada pela participação. Cuide-se bem, um beijo e até breve. Se você vier, logo dia 16 estamos começando. É isso aí. Tchau. Até. Até.